Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante interessante e até mesmo importante, digamos assim, que é o assunto da reencarnação, tá? Esse assunto ele surgiu devido a um diálogo, né, que eu tive com uma pessoa e a pessoa deu a entender, né, ela achava que todas as crenças que acreditam na reencarnação acreditam da mesma maneira. Ou seja, que a reencarnação para o budismo é a mesma reencarnação para o espiritismo, que por sua vez é a mesma reencarnação da Kabbalah, que por sua vez é a mesma reencarnação do hinduísmo, e não é assim, tá? Cada crença religiosa, cada religião concebe a reencarnação de uma maneira. Estou falando daquelas religiões que de fato acreditam na reencarnação. Porque de fato, como nós vimos aqui ao longo desses vídeos, nesse canal, existem algumas religiões que não acreditam na reencarnação e há algumas, inclusive, que não acreditam sequer numa vida após a morte. Então eu vou falar das crenças, de algumas crenças apenas, que acreditam na reencarnação, vou abordar elas e mostrar para vocês o que cada crença tem a nos dizer acerca desse assunto. Em primeiro lugar, é importante que, antes de falarmos de reencarnação, possamos abordar a existência do espírito. Será que de fato nós temos um espírito? Será que de fato nós somos um espírito? Como é que é? Então vejamos da seguinte maneira. Esse exercício que eu vou fazer com vocês é um exercício que vocês podem fazer com qualquer pessoa, tá certo? Esse exercício é o seguinte: se você for numa entrevista de emprego e você está diante do seu futuro chefe, o seu futuro chefe ele vai te fazer algumas perguntas. E uma das perguntas que ele vai fazer para você, geralmente a primeira pergunta, é esta: quem é você? Me fale sobre você. Então você, nessa situação, você geralmente se baseia no quê? Né? Geralmente quando uma pessoa pergunta para nós quem é você, fale-me sobre você, geralmente a gente começa pelo nome da gente, pelas características físicas, pelos gostos pessoais, pela nacionalidade, enfim. Porque nós consideramos isso como sendo o nosso eu. Ou seja, o nosso eu, na nossa opinião, é o nosso nome, as nossas características físicas, as nossas características de apreciação, ou seja, aquilo que a gente gosta e aquilo que a gente não gosta, e também a nossa nacionalidade. Então, a soma de tudo isso, nós consideramos como sendo o nosso eu, nós consideramos como sendo a nossa individualidade e até mesmo a nossa consciência. Então, suponhamos que você se chame João, né? Que você de repente seja uma pessoa alta, né? Que você de repente seja uma pessoa que gosta de futebol e que você seja uma pessoa que, vamos supor, seja brasileiro, tá? Bem, aí a grande pergunta que eu faço a você é: se você mudasse o seu nome de João para algum outro nome, André, Felipe, Bartolomeu, enfim, qualquer outro nome, você deixaria de existir por causa disso? Você perderia sua individualidade por causa disso? Você deixaria de ser você por causa disso? A resposta, obviamente, é não. Apesar de você mudar de nome, você não perderia a sua natureza, você não perderia a sua essência. Você continuaria sendo você, apesar de ter um outro nome. Se você, por exemplo, mudasse as suas características físicas, você deixaria de ser você? Suponhamos que você fosse uma pessoa mais cheinha e de repente você se tornasse mais magrinho, ou vice-versa. Suponhamos que você fosse uma pessoa mais magrinha e se tornasse um pouco mais cheinha, ou suponhamos que você se tornasse uma pessoa musculosa, que você praticasse algum tipo de exercício físico na academia que te possibilitasse desenvolver os músculos dos braços, enfim, do tórax, enfim. Suponhamos que isso acontecesse, você mudaria a sua. Você deixaria de ser quem você é só porque você alterou as características físicas? Obviamente que não. Você continuaria sendo você mesmo, apesar de ter mudado suas características físicas.
Suponhamos agora que você também tenha mudado de gosto. Antes você gostava de futebol, agora você gosta, digamos assim, de vôlei ou de basquete. Você mudaria, você deixaria de ser quem você é por causa disso? Você perderia a sua individualidade, a sua consciência por causa disso? Você deixaria de ser quem você é? Claro que não. Você continuaria sendo quem você é, apesar de ter mudado o seu gosto pessoal. Agora, suponhamos que você mudasse, né, tudo isso. Que você mudasse o seu nome, que você mudasse as suas características físicas, que você mudasse os seus gostos pessoais, que você mudasse a sua nacionalidade, inclusive. Deixasse de ser brasileiro, por exemplo, e se tornasse japonês, ou deixasse de ser brasileiro e se tornasse norte-americano, ou deixasse de ser português e se tornasse chinês, enfim. Você deixaria de ser quem você é? Você perderia a sua individualidade, a sua personalidade, a sua consciência até mesmo? Claro que não. Então veja que a resposta que nós costumamos dar para a pergunta quem é você, é uma resposta totalmente errada. Nós respondemos, né, usando como base para aquilo que nós somos, nós respondemos pelo nosso nome, nós respondemos pelas nossas características físicas, nós respondemos pela nossa característica de personalidade, do que a gente gosta, do que a gente não gosta, nós respondemos pela nossa nacionalidade, mas todas essas respostas estão erradas porque nenhuma dessas respostas caracteriza o nosso verdadeiro eu. Então, o que é o nosso verdadeiro eu? O nosso verdadeiro eu, ele é algo destituído de nome, ou seja, nós não possuímos um nome em nosso verdadeiro eu, e nem verdadeiro eu não pode ser qualificado como o nome daquilo que de fato nós somos. Nós não temos um nome, nós não temos característica física no nosso verdadeiro eu, nós não temos características de gosto ou de não gosto, de gosto ou de não gosto, porque isso tende a mudar com o passar dos anos, inclusive sem que a gente deixe de ser quem a gente é. Nós, no nosso verdadeiro eu, nós não temos nenhuma nacionalidade, nós apenas habitamos um país, mas nós não temos uma nacionalidade, porque a nacionalidade ela está relacionada com o nome. E títulos, inclusive, títulos acadêmicos, cursos, e tantas outras coisas estão associadas ao nome, inclusive. Mas a partir da hora em que você entende que você não é o seu nome, e que o seu nome é apenas uma criação da sociedade que não constitui o seu verdadeiro eu, logo você passa a entender que você não é o seu nome e, consequentemente, lutar pelo nome, lutar para que o seu nome esteja em primeiro lugar em tudo, é um ato tolo, digamos assim, porque o seu nome não é o seu verdadeiro eu. Mudar as suas características físicas na crença de que com isso você vai se tornar uma pessoa melhor, mais aceitável, não é o seu, isso é uma tolice também, porque as suas características físicas não constituem o verdadeiro eu que existe em você. Mudar de país por acreditar que o seu país é um país desagradável, na tentativa de procurar um país mais agradável, também se constitui numa espécie de tolice, porque isso não constitui o seu verdadeiro eu. Você pode mudar de nacionalidade 1 milhão de vezes, 1 trilhão de vezes, e isso não vai mudar quem você é de fato. Isso não constitui o seu verdadeiro eu. Então, o que nós somos? Nós somos, e agora eu vou ter que usar uma palavra conceitual, porque se você entende que a linguagem ela não existe, né, que a linguagem é apenas um conjunto de sons destituídos de significados em si mesmo, a linguagem como nós a conhecemos, ela nada mais é do que um conjunto de sons que a sociedade é que cria um significado para esses sons, mas que esses sons verdadeiramente não possuem um significado inerente, não possuem um significado em si mesmos. E se nós fôssemos nos aprofundar no nível ainda mais elevado, nem o próprio som não existe, devido ao fato de que aquilo que nós consideramos como som nada mais é do que a vibração das moléculas de ar, né, que vão vibrando até chegar no tímpano do ouvinte e faz com que o tímpano do ouvinte vibre, e o tímpano do ouvinte, ao vibrar,
faça com que haja uma emissão, como se fosse uma pequena descarga eletromagnética através dos nervos auditivos, chegando até no cérebro, e o cérebro vai interpretar essas descargas eletromagnéticas como sendo som. No fundo, é o cérebro humano que cria o conceito de som. O som nada mais é do que a vibração das moléculas de ar. E se você se lembra do conceito básico de vento, que o vento é o ar em movimento, então você vai entender que o que nós chamamos de linguagem nada mais é do que uma espécie de vento emitido pela nossa boca, né? Nada mais é do que as vibrações das moléculas de ar sendo produzidas, essas vibrações, pelas nossas pregas vocais, né? Que é algo totalmente destituído de significado. Aí a sociedade regula, né, quais são os sons que vão ter significado e quais são os sons que não vão ter nenhum significado, e a esses sons que vão ter significado, que a sociedade deu um significado, ela passa a chamar isso de linguagem. E nós passamos a usar isso para nos comunicarmos com o nosso próximo. Inclusive, estralos da língua, tá? Na África, por exemplo, existe um povo que se utiliza de estalos na língua, estalos nos dentes, para se comunicar. Aquilo ali é a linguagem deles. Geralmente o estalo nos dentes substitui o conceito de consoantes. Então eles se utilizam de vogais, mas eles não se utilizam de consoantes. Quando eles querem usar consoantes, eles fazem um estalo com os dentes, com a língua nos dentes. Então isso mostra para nós que a linguagem ela não existe. É a sociedade que cria a linguagem, é a sociedade que define quais são os sons que ela vai considerar como sendo linguagem, e é ela que dá um significado para esses mesmos sons que ela passou a considerar como linguagem, né? Se a sociedade ela considerasse isso daqui como sendo a letra A, por exemplo, como sendo o som, né, A, então cada vez que uma pessoa fizesse assim, nós iríamos ouvir como se ela estivesse dizendo A. Então a linguagem é, na verdade, uma convenção. E debaixo da linguagem, sob o reino da linguagem, como eu já disse, a linguagem é algo que não existe, é uma criação da sociedade. Sob o reino da linguagem, existe uma coisa chamada conceito, tá? E o nome nada mais é do que um conceito criado pela sociedade. Por exemplo, suponhamos que meu nome seja João. João é apenas uma criação da nossa linguagem e, portanto, é uma criação da sociedade. É apenas um mero conceito da sociedade. Nós não somos João, nós não somos Maria, nós não somos Ana, nós não somos Pedro, nós não somos Bartolomeu, nós não possuímos um nome. O nome é uma criação da linguagem. As características físicas, alto, baixo, cheinho, magro, musculoso, etc., são também criados pela linguagem, né? A nacionalidade também é algo criado pela linguagem, e até mesmo os gostos pessoais, os nomes que nós damos para os gostos pessoais, como futebol, vôlei, por exemplo, xadrez, por exemplo, damas, por exemplo, nada mais é do que uma criação da linguagem. A partir da hora que tu entende que a linguagem não existe, logo até mesmo essas coisas não vão existir. Logo, o que nós somos? Ainda me utilizando da linguagem, né? Digamos assim que nós somos uma espécie de energia, né? Uma espécie de vir a ser, né? Uma espécie de energia destituída de nome, destituída de características físicas, destituída de nacionalidade, destituída de gostos pessoais, destituídas até mesmo de uma linguagem que a defina. Esse é o nosso verdadeiro eu. Quando o corpo morre, por exemplo, é esse verdadeiro eu que vai dar uma perpetuidade à nossa consciência, à nossa verdadeira existência. E é aí que se baseia a ideia da reencarnação, tá? O René Descartes, o grande filósofo René Descartes, ele disse para nós, né, nas meditações dele, que talvez nós não tenhamos nem mesmo um corpo, tá? Que como os nossos 5 sentidos eles não são servos confiáveis, e que o próprio som é algo que não existe, e que talvez muita coisa que a gente vê com os nossos olhos ou não existe, ou existe de uma outra maneira, diferente da maneira como o nosso cérebro leva até a nossa consciência, as imagens, enfim.
Então, é possível que nós não tenhamos nem mesmo um corpo, segundo a filosofia do grande filósofo René Descartes. Nós só sabemos que nós existimos porque nós pensamos, e isso faz com que nós saibamos que possuímos uma consciência. E aí que René Descartes cria aquela grande máxima, cogito ergo sum, né? Penso, logo existo. Porque a única prova que nós temos de que de fato nós existimos é exatamente o fato de nós pensarmos, né? De nós termos consciência acerca de nós mesmos, de nós sabermos onde nós estamos, em que planeta nós estamos, em que parte do mundo nós estamos. Mas se você entender que a linguagem é algo que não existe, ela é uma criação humana, então o nosso verdadeiro eu passa a ser uma consciência, né, uma espécie de consciência destituída, como eu já disse, uma espécie de energia, um vir a ser, ou até mesmo uma espécie de consciência destituída de uma fisionomia, destituída de características físicas, destituídas de nome, destituída de gostos pessoais, destituída de fraquezas, destituída de forças, destituídas de mobilidade, destituídas de imobilidade, enfim. Esse é o nosso verdadeiro eu, tá? Agora sim, a partir da hora em que você entendeu que de fato você é isso, que você é essa coisa pensante, como diria René Descartes, que você é essa energia, esse espírito, essa consciência, enfim, essa coisa neutra, né, destituída, então você já está pronto para entender o que é a reencarnação. É essa parte de nós, né, que quando a gente morre, segundo o conceito da reencarnação, ela volta em algum outro tipo de corpo. Você não perde a sua individualidade porque você sequer tem uma individualidade. Entendeu? Porque a nossa individualidade ela se constrói ao redor do conceito de nome, nacionalidade, características físicas, enfim. Mas uma vez que tu entenda que tudo isso não existe, que tudo isso é uma ilusão, tu passa a entender que tu não tem nem mesmo uma individualidade. Você não é um indivíduo, você não é uma individualidade, você não é aquilo que você imagina que você é. Você é então essa energia que passa de corpo a corpo, de acordo com o processo reencarnatório, para se purificar, se aperfeiçoar, se elevar. Agora entra a grande questão: qual é a diferença entre a reencarnação no conceito do espiritismo, no conceito do budismo, no conceito da Kabbalah e no conceito do hinduísmo? Bem, a grande questão é a seguinte: no espiritismo kardecista, começando pelo espiritismo kardecista, e aqui nós, nesse canal, a gente já tratou bastante sobre as obras de Allan Kardec. A Gênese segundo o Espiritismo, o que é o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Nós tratamos aqui nesse canal dessas 5 obras fantásticas escritas por Allan Kardec. E a Gênese segundo o Espiritismo também, essas 6 obras escritas por Allan Kardec foram tratadas nesse canal, de livro em livro, cada livro um vídeo, tá certo? Então, quem tiver interesse, procure nesse canal a palavra Allan Kardec, o nome dos livros do Allan Kardec, vocês vão encontrar nesse canal vídeos, né, falando sobre isso. Bom, então, no espiritismo kardecista, né, o conceito de reencarnação, ele é algo que ele não tem um limite, ele não tem um fim, tá? Então, crê-se dentro do kardecismo que o objetivo da pessoa é se reencarnar por toda a eternidade, digamos assim, até ela ir se aperfeiçoando cada vez mais e cada vez mais, tá? Chega um momento em que ela passa a habitar mundos superiores, de tão aperfeiçoada que ela está, ela passa a se reencarnar não mais em corpos materiais como esse, mas corpos de um nível muito mais elevado do que esse. No espiritismo kardecista, o espírito humano, o ser humano, digamos assim, o ser humano, ele é composto de 3 partes: o espírito, o perispírito e o corpo, tá? A palavra peri, na língua grega, significa ao redor, aquilo que cobre algo. Então, perispírito significa aquilo que cobre o espírito, tá? É o perispírito que faz a ligação entre o espírito e o corpo, né? O espírito, na verdade, ele é como se fosse uma essência destituída de nome, destituída de características físicas, destituída de personalidade, destituída de tudo, digamos assim. E o perispírito é o que dá uma espécie de forma para esse espírito. E o corpo, por sua vez, é aquilo que faz com que esse espírito e esse perispírito juntos se comuniquem com o mundo físico.
Quando a pessoa morre, o corpo, né, volta para a Terra e o espírito e o perispírito que cobre a pessoa sobe, né, aos mundos superiores, no caso se a pessoa for um espírito mais elevado. Se a pessoa ela não for um espírito tão elevado assim, ela passa por um limbo, uma espécie de limbo, onde ela tem que se purificar, onde ela é tratada, digamos assim, das manchas que ela acabou produzindo nela mesma, né, ao longo do processo encarnatório, e lá ela é purificada, tá? No caso do espírito, suponhamos que ele tenha completado a missão dele na Terra, suponhamos que ele não precisa mais se reencarnar na Terra, ele vai entrar em mundos mais elevados, tá? Em que ao invés de um corpo físico como esse, o corpo desses mundos mais elevados será um corpo até mesmo um corpo se parecendo muito com o próprio perispírito, ou seja, um corpo tão sutil que o próprio perispírito, digamos assim, vai fazer o papel de corpo, tá? Então, quando chega no nível muito elevado, de alguma maneira podemos entender que o espírito, de alguma maneira, é como se ele se libertasse do próprio perispírito, né? Porque nesses mundos superiores, o próprio perispírito é uma matéria grosseira, né, que o espírito tem que carregar. Aqui no nosso planeta, o perispírito é uma matéria elevada, sutil. Já nos mundos superiores, o perispírito, né, ele é uma matéria, ele é considerado por eles lá, é tão grande o lugar lá, a grandeza moral, a grandeza intelectual, a grandeza espiritual é tão forte, que para eles o perispírito é algo tão grosseiro quanto para nós é o corpo, tá? Então, quando tu chega no mundo muito elevado mesmo, provavelmente tu já não vai ter mais nem o perispírito, né? Tu vai ser como se fosse uma energia destituída até mesmo de perispírito. Tu vai ser quase como se fosse um intelecto elevado, né? Destituído de uma forma, destituído de um morphos, né? De uma forma, porque o perispírito ele ainda mantém uma certa forma para o espírito, mas a partir da hora que não tem mais nem o perispírito, a única coisa que sobra é a essência que estava detrás do perispírito, e a essa essência nós chamamos de espírito. Então, no espiritismo kardecista, portanto, tu vai reencarnar para sempre, digamos assim, de eternidade a eternidade, porque o objetivo da reencarnação é elevar a alma, elevar o espírito, fazer com que a pessoa evolua espiritualmente, moralmente, intelectualmente, tá? E os erros que a pessoa comete numa vida, ela resolve na outra vida, né? E as coisas boas que ela faz numa vida ficam armazenadas de alguma maneira nela e ajudam ela a se elevar numa próxima vida, inclusive, né? A reencarnar em algo melhor, né? Na Gênese, segundo o Espiritismo, Allan Kardec defendia a ideia que quando um espírito, tá, ele habita numa nação, em um país, né, altamente intelectualizada e altamente moral, e esse espírito ele não consegue cumprir com a missão dele, e ele não consegue se aperfeiçoar, e ele não consegue evoluir, e não só ele não evolui, como também ele passa a prejudicar os seus concidadãos, digamos assim, ele acaba sendo obrigado a reencarnar numa nação não tão desenvolvida como aquela na qual ele havia encarnado, para ele poder, de alguma maneira, pagar, digamos assim, pelos erros que ele cometeu, né? E para que ele possa se elevar e também para que ele possa aperfeiçoar os outros cidadãos que moram nesse novo país que ele foi obrigado a se reencarnar. Pode também acontecer dele, mesmo tendo cumprido a missão dele naquele país de altíssimo nível que ele habitava, ele mesmo decida se encarnar num país em que não tem o nível de desenvolvimento que ele apresentava do outro país que ele estava antes, dele decidir isso para ajudar as pessoas daquele país, né, economicamente baixo, a se desenvolverem, a evoluírem. E isso constitui uma espécie de boa ação daquele espírito, uma espécie de boa ação. Tá? Então, esse é o espiritismo kardecista. Estou falando aqui em resumo, porque senão vai dar um vídeo muito grande. Eu ainda tenho que falar também do espiritismo do budismo, do espiritismo da Kabbalah e do espiritismo do hinduísmo. Saindo, portanto, do espiritismo kardecista, nós podemos apresentar essas características. O espiritismo kardecista, ele é um espiritismo que a reencarnação ela é algo perpétuo, tá? Seja através de reencarnação física, seja através de trabalhos que a pessoa desenvolva, que também pode ser considerado uma espécie de reencarnação, mas a reencarnação é algo perene, é algo perpétuo, é algo que não termina, tá? Segundo,
a pessoa ela é dividida em espírito, perispírito e corpo. Tá? E terceiro, podemos assim dizer, que a pessoa ela progride, mas ela nunca decai. Por exemplo, não pode uma pessoa que já habita o mundo superior cometer algum erro, vamos supor, e acabar sendo obrigada a voltar tudo de novo. Não tem como isso acontecer. Tá? Ela não perde aquilo que ela já conquistou, a nível moral, a nível intelectual, enfim. Depois nós temos o espiritismo do budismo. Tá? O espiritismo do budismo e do hinduísmo é algo bastante similar. Você tem a roda de Sansara, em que você vai evoluindo, tá? À medida que você vai avançando no seu processo reencarnatório, você vai avançando, e aí essa roda de Sansara, que seria uma espécie de roda do destino, ela, você vai avançando todos os estágios dela. Você, por exemplo, começa como um animalzinho inferior, né, uma lesma, você começa como uma planta, suponhamos, depois você vai num animalzinho inferior, como se fosse uma lesma, algum do tipo, depois você passa por um animal um pouco mais evoluído, né, numa próxima encarnação, que seria o leão, por exemplo, depois você evolui, né, você reencarna no nível de uma pessoa, depois você, né, um ser humano, no caso, depois você avança para um nível ainda mais elevado de seres superiores na próxima encarnação, até chegar no nível praticamente divino. Depois, né, segundo alguns estudiosos, você volta, né, no mesmo nível original. Então a roda de Sansara, ela não tem fim. Ou seja, depois de tu já estar lá em cima, tu volta a encarnar tudo de novo. Entendeu? Por quê? Exatamente porque uma vez que tu esteja lá em cima, tu vai desenvolver condições intelectuais, espirituais, morais, e por causa disso tu vai voltar para ajudar aqueles que ainda estão, né, não conseguiram chegar lá em cima, lá no topo. Então, se você olha a roda de Sansara assim, muitas pessoas olham a roda de Sansara com certo medo, né? Dizem, ah, não, mas a roda de Sansara é uma coisa ruim, então, né? Depois da pessoa já está lá em cima, ela tem que voltar. Não, mas ela tem que voltar, mas para ajudar os que ainda não conseguiram chegar lá, porque não é todo mundo que consegue chegar lá. Tem uns que param no segundo estágio, né, às vezes acabam voltando do segundo para o primeiro, outros param no terceiro, acabam voltando do terceiro para o segundo, ou até pior, do terceiro para o primeiro. São poucos os que conseguem chegar no nível de seres superiores, entendeu? Então, quando chega no nível de seres superiores, você volta, né, no primeiro estágio, já, mas já com aquela carga dos seres superiores dentro de ti, e dessa maneira tu vai ajudar as outras pessoas com as quais você vive, com as quais você interage. Então a roda de Sansara, longe de ser algo negativo, ela é algo bastante positivo em vários aspectos. E o budismo, tá? Ele prega a libertação, digamos assim, da roda de Sansara, tá? Através da meditação, através do caminho do meio, né? E que daí você se liberta, você atinge o nirvana, você se liberta. Porque se você conseguir viver uma vida aqui, tá? Uma vida terrena, uma vida aqui em que você não deseja o mal, você não tem desejos, você não tem nenhum tipo de desejo pelas coisas triviais, pelas ilusões, né? Pelo desejo do bom nome, ou pelo desejo de cargos sociais, ou pelo desejo das riquezas, ou pelo desejo da sensualidade. Se você é uma pessoa que não possui esses desejos, se você consegue se abster de todos os desejos, se você consegue viver uma vida em que a sua mente é uma mente silenciada, uma mente calma, serena, como as ondas de um riacho suave, e se a sua vida for uma vida em que você não deseja, você aceita as coisas que lhe acontecem, você não vai precisar passar por todo o ritual da roda de Sansara. Você vai progredir, você vai avançar e você vai conseguir chegar no Nirvana, digamos assim. Se você conseguir chegar no nível de meditação profunda, no nível de desapego com as coisas materiais, e até mesmo de desapego ao seu próprio nome, e até mesmo desapego às suas próprias características físicas, e até mesmo desapego ao seu próprio corpo, e desapego à sua própria nacionalidade, e uma vida voltada para o amor ao próximo, você atinge o Nirvana. Entendeu? Uma história muito interessante. Segundo alguns estudiosos do budismo, né, Siddhartha Gautama, né, antes dele ter nascido como homem, como Siddhartha Gautama,
ele nasceu, né, como leão, né, ele passou por toda a roda de Sansara, pelo mesmo ritmo dos outros. Mas, o que acontece? Uma vez ele não tinha se reencarnado ainda no nível muito elevado, né? No nível muito elevado que eu digo no sentido de que ele ainda não era filho de um rei, ele era uma pessoa comum, ele tinha encarnado como uma pessoa comum. E um dia ele viu alguns animais que estavam passando fome, alguns leões, e ele ficou com pena daqueles leões, e ele se atirou de um precipício, exatamente onde estavam aqueles leões, para que a carne dele fosse devorada por aqueles leões. Ou seja, um total desapego que só Buda conseguiria fazer. Ele estava desapegado ao próprio corpo. Ele não tinha amor pelo próprio corpo. Ele não tinha aquele apego pelo próprio corpo, porque ele sabia que o corpo é uma mera ilusão. O corpo é uma mera ilusão, o nome da gente é uma mera ilusão, as coisas que a gente gosta e que a gente não gosta é tudo trivial, tudo ilusão, tudo passageiro, tudo Maya, porque a palavra Maya, traduzido do hindu para o português, seria algo como delusão, ilusão, algo nesse sentido. E eu expliquei para vocês aqui no início desse vídeo, né, exatamente a lógica disso. Entendeu? Porque se você entende que tudo a nível conceitual, né, que o nosso mundo gira ao redor de conceitos, nós vivemos um mundo verdadeiramente conceitual, daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente não gosta, nós nomeamos objetos, nós nomeamos as partes do nosso próprio corpo, nós nomeamos a nós mesmos, nós criamos um personagem totalmente conceitual, que na verdade não é o nosso verdadeiro eu. E quando você entende isso, que tudo é fruto de linguagem e que a linguagem, por sua vez, é algo inexistente, apenas um conjunto de convenções criados pela própria sociedade, você passa a ter um desapego por tudo. Entendeu? Tu te desapega do teu próprio corpo, tu te desapega dos teus gostos pessoais, tu te desapega do teu próprio nome, tu te desapega das características físicas do teu corpo, tu te desapega do teu status social, tu te desapega dos livros, tu te desapega dos lugares do lugar que você vive, ou dos lugares em que você vive, você se desapega de tudo. Entendeu? Você passa a se considerar um com todo o universo. Você passa a se considerar um com toda a humanidade. Você passa a se considerar um com o cosmos inteiro. E você passa a desejar o amor, né? Você passa a amar o universo inteiro e ajudar as pessoas do mundo todo, se possível for. E até mesmo te desapegar de ti por amor ao próximo. Então, e aí você se torna um Buda. E aí você se torna um ser elevado. E aí você entra no Nirvana. Então, no budismo, inclusive, assim como no hinduísmo, você pode decair. Ou seja, você pode, por exemplo, agora você é um ser humano, por exemplo, você pode regredir, digamos assim, embora os budistas não gostem da palavra regredir, mas você entende o que eu quero dizer com isso? Você pode se tornar um animal, né, um cachorro na próxima vida. Você pode reencarnar como um cachorro na próxima vida, suponhamos. Então quer dizer que não é algo assim, não é que nem no espiritismo kardecista que você mantém ou você evolui, né? Você mantém aquilo que você já conquistou ou você evolui, né? Não, no budismo, assim como no hinduísmo, você pode ter sido um animal na outra vida, nessa vida ser um ser humano, mas suponhamos que você, por algum motivo, não consiga, como ser humano, cumprir com a tua tarefa, com os teus objetivos, com o teu desapego, enfim, tu acaba voltando como animal. Qual é a regra, né, para tu voltar como animal? Assim, ó, aquele animal com o qual tu mais te identifica, segundo o budismo, é aquele no qual tu pode acabar se reencarnando numa outra vida. Se você segue um estilo de vida, né, semelhante ao do cachorro, suponhamos, você na próxima vida tem uma grande chance de se reencarnar como cachorro. Se você tem um estilo de vida e é um pensamento semelhante ao da águia, você tem uma grande chance de na outra vida se reencarnar como águia. De tal maneira que aquilo com o qual tu sente mais empatia pode ser aquilo com o qual tu vai reencarnar na próxima vida. Essa é a lógica reencarnatória do budismo. Tá? Depois você tem, né, a Kabbalah judaica. Você tem a reencarnação cabalista. Tá? O que é a reencarnação cabalista? Assim, em primeiro lugar, na Kabbalah, o ser humano ele possui 5 níveis de alma. Tá? O Nefesh, o Ruach, o Neshama
o Hayá e o Eridá. Esses são os 5 níveis de alma, segundo a Kabbalah. E segundo a Kabbalah, em uma vida, por exemplo, você é obrigado a evoluir todos os seus 5 níveis de alma. Segundo a Kabbalah, quando Deus cria a alma humana, Ele cria a alma humana totalmente pura, totalmente limpa, totalmente destituída de erros, totalmente, enfim. Só que existe uma regra no universo que é o seguinte, que tu tem que merecer as coisas. Tu tem que merecer estar diante de Deus. Então, se Deus criasse uma alma e Deus dissesse para aquela alma que ela não tem que cumprir com missão nenhuma, que ela só tem que ficar lá junto dele, ele estaria indo contra a lei que ele mesmo criou. Porque ele criou uma lei na qual os indivíduos que quiserem ficar perto dele, eles vão ter que fazer por merecer. Tá? Então a alma é enviada ao planeta Terra com a missão, né, de evoluir os seus 5 níveis de alma. Se essa alma for a alma de um judeu, né, se ela habitar um corpo de um judeu, ela vai ter que, segundo a Kabbalah judaica, ela vai ter que obedecer os 613 mandamentos da Torá, 613 mitzvot. Se por acaso for um corpo de um não judeu, essa alma, nesse corpo, ela vai ter que obedecer apenas 7 mandamentos. Os 7 mandamentos dos Bnei Noah. Tá? Sobre os Bnei Noah, eu criei um vídeo aqui nesse canal no YouTube falando sobre Bnei Noah versus Novo Testamento, para você entender o que é Bnei Noah. Tá? Então observem que na Kabbalah tu é obrigado a obedecer à Torá. Tá? É a Torá, a regra de fé, de conduta, enfim, é a Torá. Tá? Deus se guia pela Torá, é através da Torá que ele julga, que ele abençoa você, que ele julga você, enfim, é tudo através da Torá. Então você tem que obedecer às regras da Torá. Se você é judeu, 613 mandamentos. Se você não é judeu, as 7 leis dos Bnei Noah. Tá? Tudo isso escrito na Torá. A Torá são 5 livros de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Tá? Agora, se você encarnou, tá? Aí você evolui os seus 5 níveis de alma. Se você evoluiu os seus 5 níveis de alma em uma encarnação, nessa uma encarnação, quando você morrer, você vai direto para o chamado Gan Eden, que seria o paraíso. Gan Eden significa Jardim do Éden, mas não é necessariamente o Jardim do Éden onde habitava Adão e Eva, e sim uma espécie de palácio do Jardim do Éden. O Jardim do Éden era o jardim do palácio. O jardim onde habitava Adão e Eva era o jardim do palácio paradisíaco chamado Gan Eden, onde as almas dos que conseguiram cumprir com suas missões sobem, vão depois que a pessoa morre. Tá certo? O que é as 5 níveis de alma? Os 5 níveis de alma são o Nefesh, uma pessoa Nefesh. Né? O Nefesh ele tem a ver com aquela pessoa que ela cumpre com as obrigações dela apenas por cumprir. Tá? Ela não coloca as emoções dela, os sentimentos dela, ela apenas obedece porque tem que obedecer. Essa é a pessoa Nefesh. A pessoa Ruach é uma pessoa mais emocional. Ela cumpre com aquilo que ela tem que cumprir e ao mesmo tempo ela coloca as emoções naquilo que ela tem que cumprir. Uma pessoa Nefesh é a pessoa que vai lá dar esmola para o mendigo apenas porque ela sabe que é a coisa certa a fazer. Apenas isso e nada mais. Uma pessoa Ruach é uma pessoa que, além de dar esmola para o mendigo, porque ela sabe que é a obrigação dela, como ser humano, ajudar ao próximo, ela ainda vai colocar as emoções dela naquela ajuda, naquele ato. Ela vai sentir amor por aquele ser que ela está ajudando. E isso é uma pessoa Ruach. Tá? Uma pessoa Neshama já tem a ver mais com vontade, é uma coisa mais elevada, mais profunda. Quando chega nos 2 últimos níveis, já é algo muito mais elevado. Tá? Já é algo mais relacionado à composição em que a própria alma é feita, já é algo bem mais elevado. Então, se você conseguir obedecer, se você conseguir evoluir os seus 5 níveis de alma, né? Se você conseguir praticar o bem ao próximo, obedecer os mandamentos da Torá, 613 se você é judeu, 7 se você não é judeu, e você conseguir colocar as suas emoções e as suas intenções e os seus pensamentos dentro dessa obediência, dentro da obediência de cada um dos mandamentos, você vai conseguir evoluir o seu Nefesh, o seu Ruach, a sua Neshama, o seu Hayá e o seu Yeridá, os 5 níveis de alma. Tá?
Se você não consegue evoluir, e aí entra uma questão muito interessante. No espiritismo kardecista, você passa a eternidade inteira reencarnando, tá? No espiritismo, ou melhor, na reencarnação cabalista, você reencarna no máximo 5 vezes, uma para cada um dos níveis de alma. Mas a maioria das pessoas, na segunda ou na terceira reencarnação, já cumprem com todas as suas obrigações e não precisam cumprir todas as 5 reencarnações. Não precisam vir de novo 5 vezes. A maioria, na segunda ou na terceira vez que reencarnou no planeta Terra, já cumpriu com a missão, já foi pro Ganhada. Tá? Existem raríssimos casos em que a pessoa, mesmo chegando nas 5 reencarnações, ela não consegue cumprir com todas as suas obrigações, ela não consegue cumprir com a sua missão de elevar os seus 5 níveis de alma, ela não consegue. O que acontece com essa pessoa? Essa pessoa ela vai reencarnar em uma situação em que ela não tenha livre-arbítrio, em que ela não tenha livre escolha, em que ela seja obrigada a cumprir com a nova obrigação que Deus vai dar para ela, com a nova missão que Deus vai dar para ela. Tá certo? Por exemplo, ela vai reencarnar como uma planta, como uma flor, como um animalzinho que não tem livre-arbítrio, tá? E cuja única função é alimentar os seres humanos. Então ele não vai ter opção. Seria essa a lógica da Kabbalah judaica. E aí, a partir da hora em que esse animalzinho morre, se havia alguma alma ali que não tinha conseguido evoluir os seus 5 níveis de alma quando foi ser humano, nas 5 reencarnações, agora vai cumprir com a missão ali naquele animal, sem ter escolha, sem ter como não cumprir, e agora vai morrer e vai subir para o Gan Eden, para o paraíso, e deu. Tá? Se uma alma faltou muito pouquinho para ela evoluir, suponhamos que na terceira reencarnação ou na segunda reencarnação ela já tenha conseguido cumprir quase tudo, mas ela não conseguiu cumprir com tudo, o que acontece com essa pessoa? Ela não precisa reencarnar de novo, porque ela praticamente já cumpriu com tudo, entendeu? É aquele caso de uma pessoa, suponhamos, que ela tenha quase conseguido tirar a nota máxima numa prova, mas ela não conseguiu, faltou pouquinho. Ou então suponhamos que ela tenha quase conseguido passar na prova, mas ela não conseguiu. O que acontece com ela? Uma recuperação. Ela não vai ter que fazer todo ano de novo, né? Ela vai apenas ter que fazer uma recuperaçãozinha para completar aquela nota que ela não conseguiu obter. Ou até mesmo um trabalhinho de recuperação para ela conseguir recuperar aquela nota que ela não conseguiu obter. E isso acontece com o ser humano na vida, né? Segundo a tradição judaica, segundo a Kabbalah judaica. Então, se na terceira reencarnação, ou até mesmo, vamos supor, na quarta ou na segunda reencarnação, tu quase conseguiu cumprir com tudo que tu tinha que cumprir, mas faltou uma coisinha ou 2 coisinhas no máximo, tu não vai reencarnar de novo, tá? Porque não seria justo, né? Tu ter que voltar só por causa daquela coisinha que ficou faltando. Então tu vai reencarnar, tu não vai reencarnar, tu vai ir para o chamado Gehinnom, que seria o inferno, mas não é o inferno como os cristãos interpretam. É um lugar em que você passa por algumas provações, né, para você aprender a lição, para você ali completar aquela parte que ficou faltando, e se você, uma vez que você conseguiu cumprir, você sobe para o paraíso, você sobe para o paraíso, deu? É só isso. No máximo 1 ano a pessoa fica no Gehinnom. A pessoa que foi obrigada, que teve que ir para o Gehinnom, ela fica no máximo 1 ano no Gehinnom e deu. Nunca acontece dela ir mais de 1 ano. Lembrando que a maioria das pessoas na terceira reencarnação já consegue cumprir com tudo, e se não consegue, né, na próxima reencarnação ela começa a ter até visões, né, de anjos e coisas do gênero, dizendo o que ela tem que fazer para cumprir com a missão dela, para não precisar voltar ao planeta Terra, não precisar reencarnar de novo. Na Kabbalah judaica, enquanto que no espiritismo kardecista, por exemplo, a reencarnação é até mesmo algo bom, algo benéfico, algo que promove a evolução do espírito, na Kabbalah judaica a reencarnação é tida como um mal necessário. Tá? E na Kabbalah judaica a reencarnação ela é chamada de Gilgul Neshamot, que significa o círculo das almas. Entendeu? Nesse sentido. Se a pessoa, por exemplo, pode acontecer de ter faltado muito pouquinho para ela ter que cumprir com a missão dela, mas não precisar ela ir para o inferno, para o Gehinnom, para purificar ela. No caso dessa pessoa, ao invés dela reencarnar no corpo de uma criança, no ventre materno, ela vai reencarnar no corpo de um adulto, que esteja tendo que passar pelas mesmas situações que ela
teve que passar, mas que ela não conseguiu cumprir. Então, essa alma, ela vai entrar naquele corpo humano, naquele corpo daquela pessoa já adulta, tá? E ela vai ajudar aquela pessoa adulta a passar pela mesma situação que ela teve que passar e que ela não conseguiu. E agora as duas almas, tanto a alma daquela pessoa, né, encarnada, quanto a alma dela, desencarnada, as duas vão pegar junto, digamos assim. Ela vai entrar no corpo daquela pessoa, duas almas habitando o mesmo corpo, para cumprir com aquela missão que ela tem para cumprir. Uma vez que ela tenha conseguido cumprir com a missão dela, acabou. Ela sobe pro paraíso, entendeu? Sem precisar, né, passar por uma nova encarnação. E, por exemplo, suponhamos que tu tenha recebido no teu corpo, vamos supor, uma pessoa, uma alma, uma pessoa que tinha que passar pela mesma situação que tu tá tendo que passar, mas que ela, quando teve chance, ela não conseguiu vencer, e agora ela tá aí para te ajudar a vencer a mesma situação que ela não conseguiu para vencer. Depois que tu passar por essa situação de provação, ela não vai ficar contigo até a hora de tu morrer. A partir da hora que ela te ajudou a vencer aquela situação, né, aquela mesma provação que ela não tinha conseguido vencer, agora, depois que ela te ajudar a cumprir com aquela parte, ela volta, né, da onde ela veio, e aí ela vai para o céu, ela vai para o Gan Eden, tá? Aguardando a ressurreição. Aí no dia da ressurreição, ela vai ressuscitar, né? Todas as almas vão voltar aos corpos, né, que tiveram, né? A alma, na tradição judaica, ela é considerada como uma espécie de chama de vela, tá? O corpo é como se fosse a vela, a alma é como se fosse a chama. Uma alma que habitou vários corpos para cumprir com várias missões ao longo das reencarnações, no dia do juízo final, né, no dia do juízo, essa alma, cada pedacinho dessa alma vai entrar num corpo diferente, no corpo que ela teve, né, nos vários corpos que ela teve, e aí todos esses corpos, ela, através desses corpos, ela vai receber todas as recompensas que ela mereceu receber, que ela fez por merecer. Então, se nós analisarmos um padrão, né, tanto na reencarnação budista, quanto na reencarnação kardecista, quanto na reencarnação hinduísta, quanto na reencarnação cabalista, vamos supor, tu não tem individualidade. Tá? Na reencarnação cabalista, tu até pode dizer que tu tem uma individualidade, porque a Kabbalah ela prega a ressurreição do corpo, entendeu? Embora no espiritismo kardecista e no espiritismo hindu e no espiritismo budista não haja nenhuma menção de uma ressurreição do corpo. Entende-se que a reencarnação substitui o conceito de ressurreição do corpo, entendeu? Então é algo totalmente diferente. Então, tá aí, pessoal, esse videozinho, né, que eu fiz, então, para, né, explicar, né, os diferentes tipos de conceito acerca da reencarnação. O conceito budista de reencarnação, o conceito hindu de reencarnação, o conceito cabalista de reencarnação e o contexto espírita, né, kardecista, de reencarnação. Para maior compreensão, lembrando que esse vídeo ele não tem como objetivo fazer uma explicação final e total acerca do que vem a ser a reencarnação. Apenas tem como objetivo despertar nas pessoas o desejo de conhecer mais. Então eu apenas dei um toquezinho em cima de cada um desses conceitos de reencarnação, tá? Não, esse vídeo não substitui um estudo mais sério, né, do que vem a ser a reencarnação nessas diferentes religiões que eu citei. É apenas um traçozinho, um gostinho, para vocês entenderem a complexidade do tema, né? Minha sugestão é que vocês leiam livros como o Zohar, ou como Tânia, ou, enfim, livros relacionados à tradição judaica e até mesmo à Kabbalah judaica, tá certo? Livros relacionados à Kabbalah judaica. No caso do budismo, né, e do hinduísmo, leia obras como os Vedas, né, e obras escritas por grandes estudiosos do hinduísmo e do budismo. E leiam também, né, para entender o kardecismo, o espiritismo kardecista, leiam a obra A Gênese segundo o Espiritismo de Allan Kardec, leiam a obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, leiam a obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec, leiam a obra O que é o Espiritismo de Allan Kardec, leiam a obra O Céu e o Inferno de Allan Kardec. Enfim,
leiam a obra O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Enfim, leiam todas as 6 obras de Allan Kardec e mais obras de outros médiuns, né, famosos do espiritismo kardecista, para você entender melhor o que é a reencarnação dentro do espiritismo kardecista. Então, se você estudar todas essas obras, e isso é algo para uma vida, digamos assim, para tu te aprofundar mesmo, é algo para uma vida, né? Tu vai poder saber exatamente qual é o conceito de reencarnação de cada uma dessas religiões, né? Existem outros conceitos de reencarnação, tá? Existe o conceito platônico, que daí tem a ver com a Grécia Antiga, em que a pessoa, ela morria, aí ela se purificava, né, no reino de Hades, e aí depois ela voltava numa próxima encarnação, e se ela tivesse sido uma pessoa muito má, né, o Platão pregava até mesmo a destruição da alma, depois que a pessoa morria, né, então é já outra coisa, totalmente diferente, né. Então vejam que é bem complicada essa questão da reencarnação, não é algo tão simples. Mas se você entendeu o conceito de linguagem que eu falei nesse vídeo, se você entendeu por que os conceitos, as religiões que acreditam na reencarnação, elas pregam a anulação do ego, elas pregam a anulação dos desejos e dos gostos pessoais, e por que elas consideram tudo isso como sendo ilusão, como sendo maia, como sendo ilusão. Se você entendeu, né, o início desse vídeo, agora tu tem uma facilidade maior para entender por que as religiões reencarnacionistas, né, seja Cabala judaica, budismo, hinduísmo, espiritismo kardecista, por que elas pregam a anulação do ego e a abstenção dos prazeres sensuais, né, digamos assim, a abstenção, digamos assim, do apego às coisas materiais. Tá? Embora na Cabala judaica não se negue tanto assim a questão dos prazeres sensuais, né? Prega-se que tu tem que aproveitar a vida, mas sempre obedecendo as regras da Torá acerca de como aproveitar essa vida. Tá? Não chega a ser um jejum, como no caso do budismo e do hinduísmo, que tu tem até mesmo que jejuar, né? Em alguns momentos, ficar longos momentos em estado de meditação e de concentração. Na Kabbalah judaica, não. E no espiritismo kardecista também não. Né? No espiritismo kardecista, por exemplo, é considerado, né, o correto é que um homem e uma mulher se casem no espiritismo kardecista para nascer uma criança e esse casal ter a possibilidade de ajudar companheiros do mundo espiritual a evoluir, né, através do processo do nascimento. Então, quer dizer, cada uma vê a coisa de uma maneira. Já no hinduísmo e no budismo se prega até mesmo a castidade, de alguma maneira. Né? Sacerdotes budistas têm que viver na castidade, por exemplo, na abstinência dos prazeres do corpo. Na Cabala judaica, né, assim como no espiritismo kardecista, prega-se a necessidade do homem e da mulher se casar, ter filhos, para ajudar que crianças, né, comecem a nascer e almas dessa maneira comecem a vir a esse mundo através do nascimento dessas crianças e os pais possam auxiliar esses espíritos, essas crianças, esses filhos a amadurecer, a evoluir moralmente, espiritualmente, intelectualmente. Enfim, então a gente poderia ficar aqui falando isso horas e horas a fio e não conseguiríamos esgotar todo o tema, tá? Então, compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, se inscreva, né? Comente, divulgue, participe, se inscreva, diga o que você achou, tá certo? Coloque suas opiniões, se você acha que ficou faltando alguma coisa, coloque aí nos comentários. Enfim, um forte abraço e até mais.